essa ideia de se tornar professor de inglês surgiu através de um convite que surgiu na época da universidade, quando eu tinha acabado de entrar aos 16 anos de idade. A universidade na época promoveu e iniciou um cursinho filantrópico, um cursinho pré-vestibular filantrópico para, né, ajudar os adolescentes que não tinham condições suficientes para poderem arcar com os custos do estudo. E aí a universidade, com a sua coordenação, convidou alguns alunos dos cursos de graduação para poderem ensinar e fazerem parte do grupo de professores desse cursinho. E aí foi quando surgiu o convite para mim, tendo em vista que alguns professores tomaram ciência que que eu tinha fluência no idioma, pediam para eu traduzir artigos, e aí acabou que viralizou dentro da faculdade o fato de eu ter essa fluência no idioma e poder contribuir de alguma forma com os professores e com a universidade. E aí eu comecei a lecionar aos domingos, né, domingos de manhã, que era o único dia que eu conseguia lecionar por conta das minhas obrigações com a faculdade. E a partir desse momento, através do cursinho da universidade, surgiu outra oportunidade, outra proposta da coordenadora pedagógica do CNA na época, na qual ela tomou ciência que eu estava atuando como professor, a escola CNA estava precisando de professores, e aí ela fez o convite para mim, perguntou se eu queria, se eu tinha interesse em me juntar ao time de professores do CNA, fiz os testes, fiz os treinamentos, e aí foi quando tudo começou, né, a ficar mais sério. Né, quando eu passei de professor do cursinho preparatório, de horas vagas, né? Exatamente. E tudo se tornou mais profissional, né? E aí foi quando eu entrei no CNA, e aí do CNA surgiram outras oportunidades para lecionar em escolas regulares da cidade, em outros cursos de idiomas também. E aí eu não saí mais dessa área, né? Estou aqui até hoje muito satisfeito, é uma área que eu me alegro muito de contribuir para a sociedade, né? É algo que me edifica, dar aula de inglês. Fico muito contente em atuar nessa área. Então, tudo isso com 16 anos. 16 anos você começou a lecionar. Um ano após terminar o curso na escola de idiomas. Um ano após começar o curso. E o CNA, quando foi que você começou a trabalhar? Essa parte que você disse que ficou mais profissional. Então, no CNA, eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos. Foi quando eu tive a primeira oportunidade. Tá vendo? Olha aí, jovens. Olha aí o exemplo, né, Túlio? Comecem cedo, porque tá aqui um exemplo. Sim. Na nossa frente. O nosso teacher aqui, ele começou bem cedo, com 17 anos já era professor. Sim. E hoje não deve ter sido fácil, né? Porque conciliar com a faculdade, sim, né? Sim, a gente sabe que, igual você falou, é um curso modular, mas eu já passei por ele, eu sei que são muitos trabalhos, né? A gente tem aí puxado, né? Uma carga horária puxada, e conciliar não deve... É uma carga horária exaustiva, né? Mas é aquela questão de organização, de você ter, né? Eu me caracterizo, eu me adjetivo como uma pessoa perfeccionista. Então, eu sempre tento encaixar e fazer tudo dentro dos horários que eu estipulo. Então, isso me ajudou bastante na hora de executar todas as obrigações que eu tinha durante a semana, né? Com o CNA, com o cursinho da universidade, mesmo após entrar no CNA e começar a fazer dinheiro, né, com o meu trabalho como professor, mesmo assim eu não parei, não deixei de lado o cursinho da universidade. Muito pelo contrário, eu tenho esse sentimento de gratidão, porque foi ali que eu comecei. Para ver que tudo começou. E reforçar aqui que ele tem só 23 anos, né? 23 anos. 23 então, anos. Jovens que estão nos ouvindo, né, Túlio? Fica aí a dica, né? Se esforcem, Comecem difícil. cedo. E tem a questão também, por exemplo, na época a gente não recebia nada, né, para atuar como professor. Realmente foi, quando eu falo do cursinho da universidade. Um trabalho voluntário, né? Para estar ali, para você estar praticando. Exatamente, desenvolvendo uma competência. Isso. Né? Então, assim, independente da gente estar recebendo ou não, era algo que trazia uma satisfação, né? Por estar apoiando, por estar ajudando uma causa que ia somar na vida de outras pessoas. E tinham muitos alunos nesse primeiro curso que você fez? No caso... Quando você era professor voluntário? Ah, certo, tinha muitos alunos. A gente tinha uma média de 2 turmas. Era uma turma com 60... Assim, no total era mais de 100 alunos. Era 2 turmas que eu lecionava. Era de 8 a meio-dia, era 2 horas de aula para cada turma.